Atos capítulo 2, nós vamos ver a beleza das multiculturas trabalhando juntas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fala comigo, de repente. Vamos de novo? De repente. De repente. Não foi nada programado, não foi nada pensado, não foi nada que a gente planeja. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Impetuoso quer dizer muito forte. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. A referência como de um vento, como de fogo, desculpa, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4, vamos ler juntos, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foram alguns, foram todos. Todos, irmã, todos. Sem exceção, todos ficaram cheios com o Espírito Santo, do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 5. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Eles estavam em Orlando, gente. Todas as nações debaixo do céu estavam ali. Estou conjecturando trazendo para a nossa realidade. Todas as nações. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não era uma língua desconhecida, era uma língua conhecida. No verso 12 diz que era a língua materna, era a língua que eles podiam falar. É como, Bill, come here. Vou dar um exemplo aqui, ó. Come here, Bill. Bill, come here, Bill. Don't be shy. Não fique envergonhado. Olha o que aconteceu em Atos 2. Eu estou falando em português e ele está entendendo aqui, ó, através do fone, em inglês. Por quê? Por quê? Foi algo sobrenatural que Deus fez. Estavam falando uma língua e ele entendia na sua própria língua, a língua materna dele qual que é? Inglês. A minha língua materna é português. Esse foi algo sobrenatural que aconteceu. A união das nações, das línguas faladas. Thank you, Bill. You are the guy. Verso 6. Não, desculpa, verso 7. Estavam atônitos. Imagina, estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Ou seja, gente iletrada, gente que só fala uma língua. O pastor Melvin tem uma brincadeira que é muito interessante. Ele diz, quem fala 3 línguas é o quê? Fala 3 línguas. Quem é? Trilingue. Certo? Poliglota. Poliglota, obrigado. Depois bilíngue, fala 2 línguas. E quem fala uma língua só? Aí ele fala os americanos, ele fala a mesma coisa. Mas é isso, gente. É a beleza do Evangelho. Foi algo sobrenatural que aconteceu ali. E eu estou vendo o pastor Silas que ele chegou agora com a sua família. Ele ia vir para cá para servir a ceia e o carro dele quebrou. Olha quanta luta os irmãos enfrentam. Ontem na casa lá na Luiz, na Carol, os 2 carros quebraram. Gente, é muita luta.
Ora para o carro não quebrar. Ora para não quebrar. Verso 7, finalzinho. Não são galileus. Verso 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Era algo sobrenatural da parte de Deus. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Gente de todos os lugares. Porque essa festa, a festa do Pentecostes, ela chama Penta porque quer dizer 50. O Brasil é pentacampeão brasileiro de futebol. Certo? 5 vezes campeão de futebol. Aqui 50 quer dizer 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, eles tinham que celebrar a festa do Pentecostes, ou chamada festa dos primeiros frutos, da colheita que eles tiveram. Agradeciam a Deus por tudo que Deus tinha dado. E esta foi a beleza. Então, tanto judeus, verso 11, como prosélitos, cretenses e árabes. Tinha árabe no meio, gente. Olha só, gente que falava árabe, que eu não entendo uma palavra. Tinha um rapaz na minha classe que sentava do meu lado, o nome dele é Ali. O Ali fala árabe. E eles tinham um iPad. Toda vez que ele ia escrever, começava de cá para lá. Falei, mas o que você está escrevendo? Não entendia nada. Eu sei que tem um 9 assim, que liga duas palavras. É a única coisa que eu sei. Tipo um 9. Mas não é um 9. É como se fosse uma vírgula, alguma coisa assim, sei lá. Mas estavam todos ali. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Deus começou a disseminar o Evangelho para aquelas pessoas, para que pudessem entender que Deus estava presente, que Deus estava falando. E no verso 13 diz: outros, porém, zombavam, dizendo, estão bêbados, porque foi algo sobrenatural. Quando foi em Babel, lembra-se de Babel? Quando construíram uma torre muito alta e disseram, olha, nós somos os melhores, nós temos esse poder para construir um prédio alto, não sei o quê. Deus confundiu a língua ali. Lá começou as diferentes línguas. Aqui foi a ideia de unir os povos. A unidade entre os povos é o que Deus deseja. É o que Deus quer. Deus planeja que nós estejamos juntos em outras culturas, em outras nações, porque Ele abençoa essa unidade. Deus planejou isso para nós, para o seu povo. Quando a gente vai lá para o finalzinho do capítulo, a partir do verso 37, você vai ver o que aconteceu quando Pedro prega. Depois você pode ler o texto. Pedro prega, e então muitos foram batizados, mais de 3.000 batizados, e a mensagem agora era, arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então havia que ter arrependimento, havia que ter batismo, havia que ter conhecimento do Senhor, relacionamento com Deus, e era essa a promessa de Deus. Verso 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos. Eu gostei dessa expressão quando o pastor Melvin compartilhou conosco sobre esse texto. Não é só para nós, é para as gerações que virão. Por isso que é tão importante nós termos ensino cristão na igreja, para os nossos filhos. Como aconteceu semana passada, muitas crianças aqui cantando no coral, foi algo maravilhoso. Não sei quem estava aqui domingo passado, no segundo culto. Quanta gente
várias línguas diferentes. No coral, tinha uns 10 brasileiros, americanos, gente que fala espanhol, tem uma irmã de Porto Rico, tem uma irmã do México, e famílias do México de vários lugares do mundo. Olha a beleza do Evangelho compartilhado por gerações. Gerações vão conhecer o Senhor. Verso 40, com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os dizendo: salve-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Olha a importância do batismo aqui. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos. Outra versão diz que estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém passava necessidade na igreja, por quê? Tinha uma necessidade, ajudavam. Nós temos um ministério aqui na igreja, que é o Fundo de Benevolência. Muitos dos nossos irmãos já foram ajudados por esse fundo, passando necessidade, lutas. A igreja tem um fundo para poder ajudar esses irmãos. E eles estavam unânimes no templo, como vocês estão fazendo, vieram para o templo para cultuar o Senhor, partiam pão de casa em casa, na casa do Anderson lá, sexta-feira, nós partimos o pão juntos, comemos uma pizza, né? Foi bem um pão, comemos pizza juntos, o tempo precioso da casa do Anderson, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia simplicidade, não havia top star, não havia os famosos. Quem é famoso é o Senhor Jesus, Ele tem que ser conhecido, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhe dia a dia os que iam sendo salvos. Que texto extraordinário. No meio dele, no sanduíche aqui, tem a pregação de Pedro, que ele relata desde Abraão o que aconteceu. Depois ele fala da promessa de Joel, capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, o cumprimento da palavra de Deus, a promessa de Deus acontecendo. E nesse momento, a gente vê a vinda do Espírito Santo, inundando os corações. E você vai ver que teve um sinal forte. Deus algumas vezes se manifestou com alguns sinais da natureza, com fogo, com vento, com tempestade. Deus se manifesta em capítulo 19, versículo 18 de Êxodo. Diz: quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços animais. Houve um mover de Deus ali, sobre sinais, sobre fogo. E aqui houve também algo extraordinário, o falar em línguas conhecidas, para unir o povo. Quando nós temos pessoas que falam duas línguas, é tão maravilhoso. Quando eu falo com o Bill, ele me entende. E é tão bom quando ele fala comigo e eu entendo. Mas já teve situações que eu e você já passamos, que a gente fala com alguém e a pessoa: hã? What's that? Não estou entendendo. Aconteceu uma situação bem difícil comigo, há um tempo atrás. Estava arrumando o ar-condicionado do carro, e aí eu levei no mecânico, e o mecânico falou: vai ficar, aqui eles usam 1500, né? Que é 1500. E eu entendi 500. Eu falei: pode fazer o serviço, faça o serviço. 500, tá ótimo, pode fazer. Mas eu fiquei em dúvida. Aí eu mandei uma mensagem e falei: olha,
o valor é 500, né? Falei, não, é 1.500. Falei, não posso pagar. Falei, agora já comprei as peças, agora você se vira. Não tem jeito. Mas é tão bom quando a gente entende perfeitamente, claramente. E é o que estava acontecendo. Eles compreendiam as grandezas de Deus, o poder de Deus. E o Senhor, então, fez a igreja crescer. Tem gente que fala assim, sua igreja cresceu? Falei, não sou eu que faço a igreja crescer. Quem faz crescer é o Senhor. É Ele que traz as pessoas. É Ele que abençoa as pessoas. Ele que nos usa para alcançarmos pessoas. E a gente vê que nesse texto temos aqueles que receberam o Evangelho com gratidão, mas tivemos os que rejeitaram. Interessante. Tem gente que não quer saber do Evangelho. Tem gente que você pode falar, gritar, não quer saber. Mas quando o Espírito Santo vem, Ele trouxe entendimento. As pessoas entenderam o que Deus estava fazendo. E Ele está trabalhando. Para a gente concluir, Deus está trabalhando no meio da sua igreja. Eu gostei dessa arte que acho que foi a Melissa que fez. Foi você que fez, Melissa? Quando ela colocou alguns detalhes, não sei se dá para ver bem aqui, mas alguns episódios da igreja. Colocou no pano de fundo, da escola, do trabalho com brasileiros, O que mais, Melissa? A igreja lá haitiana, chama Perseverance. Deus está trabalhando nas nações, nos povos. E o desejo dele é que eu e você possamos ser usados por Ele aonde a gente for. Aonde você estiver, que Deus te use. Que você possa aprender a língua. É um desafio para todos nós. Estamos aqui com a Jen, nossa professora, né? O Bill também, nosso professor. A Samira também, nossa professora. Aí tem mais duas ali, professor. De Hope Sound, right? Ok. Welcome. Professores, nos ajudando a aprender a língua. Nós precisamos falar e sermos compreendidos. É a bênção do Senhor para nós. Aproveite a oportunidade. Eu sei quanto custa. E aqui você não paga nada. Aproveite a oportunidade, que vale a pena. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar para a gente concluir esse nosso tempo. Não se esqueça, Deus trabalha no meio de nós, no meio da sua igreja. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, é tão bom podermos estar juntos mais uma vez, podermos celebrar o Teu nome, participar da mesa do Senhor. É tão bom quando a gente se reúne, Senhor, e há algo sobrenatural acontecendo quando a gente está junto, tanto na igreja, quanto nas casas, quanto na escola. É algo que o Senhor está fazendo no meio de nós, nosso trabalho. O Senhor abençoa quando nós estamos juntos, e nós queremos nesta manhã que o Senhor continue nos direcionando, guiando os nossos passos. Sabemos que o Senhor tem abençoado as nações de formas tão maravilhosas no nosso meio. Eu quero Te louvar por isso. Nos ajude, Senhor, a aprendermos mais do Senhor, aprendermos mais através de outras línguas, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem planos para nós nesse lugar, nesse país, e que o Senhor nos use para a glória de Deus. Assim, nós oramos, concluímos o nosso culto diante do Senhor, Te agradecendo e Te louvando e pedindo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus o Filho e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém.